Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você consegue passar 2 horas completamente concentrado em uma coisa, mas não consegue prestar atenção por 10 minutos em outra? Se a resposta for sim, preste atenção, porque talvez você tenha passado anos e anos entendendo o seu TDAH da maneira errada. Porque quando a gente fala em TDAH, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: a pessoa não consegue prestar atenção. Mas isso é uma simplificação. A questão, muitas vezes, não é simplesmente falta de atenção. É a dificuldade de regular a atenção. E essa diferença muda absolutamente tudo. Muito prazer, meu nome é Nívia Savoy, sou psicóloga especialista e vou trazer informações atualizadas sobre TDAH diariamente para você. Vamos pensar na atenção como se fosse um holofote. Você precisa conseguir colocar esse holofote onde ele é necessário. Precisa manter ali quando a tarefa exige. Precisa tirar quando aparece uma distração. Precisa mudar de uma atividade para outra. E precisa fazer isso mesmo quando aquela atividade não é interessante. E justamente aí que muitas pessoas com TDAH enfrentam dificuldades. Não significa que elas não tenham atenção. Na verdade, algumas conseguem ter uma atenção extremamente intensa. Aqui que aparece uma das maiores contradições do TDAH. Talvez você já tenha até pensado, mas Nívia, se eu tenho TDAH, como eu consigo passar 4 horas jogando videogame? Ou, por exemplo, como que eu consigo ficar 3 horas assistindo uma série atrás da outra? Ou até mesmo, como eu consigo trabalhar 6 horas em uma coisa que eu gosto? Como eu consigo pesquisar um assunto na internet até às 3 da manhã? Essa é uma pergunta que eu escuto muito em meu consultório. E a resposta é: atenção não é um interruptor que simplesmente tá ligado ou desligado. A pessoa com TDAH pode apresentar muita dificuldade para sustentar a atenção em determinadas situações e, ao mesmo tempo, ficar extremamente absorvidas em atividades que oferecem alto interesse, novidade, desafio ou até mesmo uma recompensa. O próprio NIMH descreve dificuldades relacionadas a manter-se em tarefas, organizar atividades, gerenciar tempos, concluir projetos e também a tendência de escolher recompensas imediatas em vez de recompensas futuras. Então, o problema não é simplesmente eu não consigo prestar atenção. É mais parecido com, por exemplo, eu não consigo escolher regular a minha atenção da maneira que a situação de fato exige. E eu vou te dar alguns exemplos que parecem muito, mas muito mesmo, para mim. A pessoa sempre me diz: Nívia, eu consigo passar horas fazendo uma coisa que eu gosto, mas depois logo já falo. Agora, quando eu preciso responder um e-mail importante, eu simplesmente travo. Ou então, eu consigo pesquisar uma coisa aleatória por 2 horas, mas eu não consigo sentar por 20 minutos para preencher aquele documento importante. Ou você tem aquela ideia maravilhosa, começa com toda a energia, compra material, abre planilha, faz pesquisas e depois simplesmente abandona. E aí vem a conclusão: eu sou inconsistente. Eu sou preguiçoso mesmo. Não, eu não tenho mesmo disciplina. Ou eu começo tudo e não termino nada. E talvez uma das coisas mais dolorosas do TDAH seja justamente essa. Porque quando você olha para si mesmo e logo pensa: eu sei que eu sou capaz, então por que eu não consigo fazer? Essa pergunta pode acompanhar uma pessoa durante anos e anos. Ela vê outras pessoas fazendo aquilo que ela também sabe fazer.
O problema é que muitas vezes ela logo pensa: se eu consigo quando eu quero, significa que quando eu não faço é porque eu não quero. Só que não é tão simples assim. Imagine você exatamente o que você precisa fazer, mas ter dificuldade para iniciar. Você começa, se distrai, volta, lembra de outra coisa, interrompe e volta novamente. Fica cansado, procura uma atividade mais estimulante e depois se lembra da tarefa. E quando você se lembra da tarefa, você sente culpa e finalmente volta para ela. E percebe o quanto de energia isso pode consumir? Aí eu pergunto, então o TDAH é falta de motivação? Não! E assim também precisamos tomar cuidado com as simplificações. Não é correto dizer que uma pessoa com TDAH simplesmente não tem motivação. O que pode acontecer é que determinadas características da tarefa dificultem a ativação e a manutenção do comportamento. Uma tarefa pode ser longa, repetitiva, pouco estimulante, sem recompensa imediata, com uma recompensa que só aparece daqui a semanas ou até mesmo meses. E isso pode ser muito mais difícil de sustentar. Mas por outro lado, uma tarefa pode ter novidade, urgência, desafio, interesse, recompensa imediata. E aí, aquela pessoa que estava travada há 2 horas simplesmente dispara. Essa frase é praticamente um clássico. Eu só funciono sob pressão. Você conhece alguém assim? Ou talvez esse alguém seja você. A pessoa recebe uma tarefa na segunda-feira. O prazo é sexta. Segunda e nada. Terça, nada. Quarta, amanhã eu começo. Quinta, à noite, modo turbo, como se tivesse calibrado nós. E ela passa horas e horas fazendo o que não conseguiu fazer durante 4 dias. E aí logo ela pensa, tá vendo? Eu consigo. Só que existe uma armadilha aí. Porque conseguir fazer uma tarefa sob pressão não significa necessariamente que você tenha conseguido regulá-la bem. Você pode ter precisado de urgência para finalmente conseguir ativar a sua atenção e iniciar o comportamento. E viver constantemente nesse ciclo pode gerar muito estresse e exaustão. Agora eu quero te fazer um convite. Pare de usar imediatamente a palavra preguiça. Toda vez que você não conseguir fazer alguma coisa, em vez de pensar, eu sou preguiçoso, experimente perguntar: o que exatamente está dificultando o meu cérebro de iniciar essa tarefa? É falta de clareza? A tarefa está grande demais? Ela é monótona? Eu não sei por onde começar? Existe alguma distração competindo pela minha atenção? Eu estou cansado? Eu estou tentando fazer tudo ao mesmo tempo? Você entende o mecanismo, você consegue começar a pensar em estratégias. Se você se identificou, escreve aqui para mim nos comentários. Eu não tenho falta de atenção, eu tenho dificuldade de regular a atenção. E se você quer entender um pouco mais sobre o TDAH de uma forma prática, baseada no que eu vejo diariamente em meu consultório, não deixe de se inscrever no meu canal, porque esse é só o começo da nossa temporada TDAH Sem Filtro.